Pessoal, agora nós vamos fazer do 7º ao 10º exercício da página 19 do livro do James Stewart. E do 7º até o 10º é só mais análise, para a gente poder entender o conceito, né? Aí tá perguntando aqui, ó, determine se a curva é o gráfico de uma função de x. Se o for, determine o domínio e a imagem da função. Bom, é uma questão simples da gente poder estar analisando, pelo simples motivo. Para determinar se a curva ela é o gráfico de uma função, uma coisa que a gente tem que fazer é traçar uma linha reta, como se fosse uma linha do eixo y, e ver se ela vai tocar o gráfico em mais de um ponto. Igual aconteceu na primeira aqui. Tocou o gráfico em 3 pontos aqui nessa linha que eu tracei. Então, não é gráfico de uma função. Essa aqui já não é. O próximo, nós vamos fazer o mesmo teste. E olha só para você ver, independente do local que eu trace essa linha aqui, ela só vai tocar o gráfico em um ponto. Tá vendo? Não toca o gráfico em qualquer outro ponto. Então, a gente já determina que é gráfico de uma função, né? Beleza. Aí pediu, caso seja gráfico de uma função, a gente determinar o domínio e a imagem. Domínio de f, nesse caso aqui, vai ser, aqui eu tenho 0, né, o ponto de origem, aqui nós temos menos 1, menos 2, 1 e 2. Muita atenção para vocês verem aqui, que aqui eu tenho um ponto totalmente preenchido. Quando eu tenho um ponto totalmente preenchido, isso significa dizer que esse ponto aqui faz parte do domínio da função. Ou seja, ele é correspondente ao domínio. Tanto que o meu colchete aqui, ele se torna fechado para dentro, correto? Então vai ficar menos 2 e 2. Fecha aqui. A chave, na verdade, ela é fechada para dentro, correto? Isso determina que o ponto faz parte do domínio da função. A imagem, por sua vez, ela está desse marco aqui até este marco aqui, onde eu tenho 2 e aqui eu tenho menos 1, correto? Então a imagem da função é menos 1 e 2. Beleza? Vamos para o próximo aqui. O próximo, se a gente fizer o teste da linha vertical, novamente a gente vai ter que só toca o gráfico, a curva, em um determinado ponto. Nesse trecho aqui, pode até gerar uma certa confusão, mas esse ponto que está em aberto, ele não faz parte da função, ou seja, ele é em aberto, então continua tocando apenas um ponto. Percebe-se? Então, de qualquer forma que a gente fizer aqui uma linha vertical, só toca um ponto da curva. Então agora vamos analisar o domínio dessa função e a imagem. O domínio são todos os valores que x pode admitir, né? Então a gente vai ter um domínio daqui até esse trecho aqui. Esse trecho aqui significa 2, e aqui nós vamos ter menos 1, menos 2, menos 3. Né? Então eu vou ter menos 3 e 2 como domínio desse trecho todo. Imagem de f, nós vamos ter daqui até o trecho superior. Então imagem de f, a gente tem que atentar para um detalhezinho aqui. Esse ponto aqui, ele não pertence. Então vamos ter dois fatores para a imagem de f nesse caso. Que é, vamos pegar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3 até o intervalo aberto de menos 2. Então vai ficar assim, ó, menos 3 até menos 2 no intervalo aberto. Tá vendo? A chave ao contrário. E a imagem de f tem uma conjunção também que vai ser de menos 1, intervalo fechado, até 1, 2, 3. Intervalo fechado.
Então ela possui dois intervalos aqui por causa desse trecho aqui que está com o ponto em aberto, correto? E o 10, de cara a gente já pode determinar que não é o gráfico de uma função, né, pelo teste da linha vertical. Simplesmente, olha só para você ver, se eu pegar ele aqui e traçar ele nesse ponto aqui, ele vai tocar vários trechos aqui, ó. Tem vários valores de f dentro desse trecho aqui. A gente fazer aquela projeção para o eixo y aqui. Então, logicamente, esse aqui também não é o gráfico de uma função. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, chama nos comentários que eu estarei sanando. Até o próximo